Vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho de modelagem estrutural, agora já na fase final de carregamento e nos preparando para iniciar os cálculos estruturais, sendo que antes nós teremos que fazer algumas parametrizações de cálculo. Antes disso, eu gostaria de acrescentar o seguinte: de acordo com o projeto de arquitetura, eu precisei lançar uma inspeção, uma abertura numa das lajes para acesso aos reservatórios de distribuição de água. Então, vocês estão observando aqui, tem uma abertura na laje, e essa abertura vai permitir ao pessoal que dá manutenção, né, ao edifício, né, da administração pública, que tem acesso ao barrilete, limpeza de reservatórios, esvaziamento, ou encher os reservatórios. Então, é preciso que haja essa inspeção conforme está especificado no projeto de arquitetura. Além disso, como eu também havia mencionado anteriormente, eu lancei algumas escadas que estavam faltando na modelagem do lançamento estrutural, e eu gostaria de mostrar aqui agora como ficou o lançamento dessas escadas. Observem que essa região aqui, onde estou indicando com o cursor do mouse, não haviam esses panos de laje, TR, pavimento superior e cobertura, e as escadas. Então tá aí, elas estão definidas, a estrutura está completamente lançada e carregada. Então agora nós podemos abordar alguns aspectos técnicos sobre a parametrização do nosso projeto. Quando eu me refiro à parametrização, eu me refiro ao seguinte: quais serão as propriedades mecânicas dos materiais de construção que farão parte do nosso projeto? Então, eu estou me referindo ao concreto e ao aço. Inicialmente, eu vou falar sobre o concreto. Então, para definir qual é o FCK, ou a resistência característica à compressão do concreto da obra, aquele que será obtido através de usinagem, através de uma central de usinagem, né, onde o concreto poderá chegar à obra em caminhões betoneira, ou um concreto que possa ser moldado em loco, virado em obra. Então, independente de uma hipótese ou outra, nós precisamos definir quais são as características de resistência que esse concreto deverá ter. E aí, em seguida, durante a obra, a fiscalização vai definir os critérios, né, para aceitação, recebimento e controle desse concreto, né, através da análise, né, estatística de rompimento dos corpos de prova que representem, né, os lotes de concreto, né, que vão compor os elementos estruturais, né, à luz da ABNT, mais uma vez, NBR 12.655, versão de 2015, que é a norma que trata do controle, aceitação, recebimento, fiscalização do controle estatístico de corpos de prova. Isso aqui nós não vamos abordar. Nós vamos especificar as características que o concreto deverá ter, né? E durante a execução, tanto a construtora, que poderá executar o concreto por ela própria, se tiver gente qualificada para isso, ou contratar uma empresa, uma concreteira, né, para fornecer o concreto pronto em caminhões betoneiros. E a UISPA cabe a fiscalização e pagamento por esse serviço. Então, para falar antes das especificações do concreto, quais serão as características do concreto, nós precisamos definir primeiro qual é o grau de agressividade ambiental em que a obra está inserida. Então, agora, nós vamos recorrer pela primeira vez à NBR 6118, que é a nossa matriz, a nossa norma-mãe, responsável por todos os critérios de cálculo e que nós estamos trabalhando até o momento.
partir de agora, nós vamos conhecê-la. A primeira versão da norma brasileira, a NB1, data de 1960, foi a primeira norma da ABNT. Ela é conhecida como NB1, mas hoje o termo, a sigla empregada é NBR 6118, Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Então, primeiro é preciso definir em que zona de agressividade ambiental a nossa água está inserida. A norma tipifica 4 classes de agressividade ambiental conforme a tabela 6.1. Classe de agressividade ambiental. Então, a zona 1, classe de agressividade 1, ela é fraca. Ela é para uma obra inserida em meio rural ou quando a obra está submersa. Então, a norma brasileira entende que trata-se de um meio com risco de deterioração insignificante. A classe de agressividade 2 ela é moderada. Trata-se de zona urbana. Seria o caso se tivesse numa área industrial, numa área próxima a locais onde haja chaminés de indústria com elevada concentração de gases na atmosfera, poderia se tratar de um risco de grande deterioração da estrutura. E se tivesse uma obra inserida na orla marítima, por exemplo, seria respingos de maré. Então, o grau de deterioração seria elevado. Então, definindo a classe de agressividade ambiental como moderada, nós poderemos agora partir para a tabela 7.1, que define o consumo de cimento, o FCK, que os elementos estruturais deverão possuir. Então, se a classe de agressividade ambiental 2 é 2, urbana, e trata-se de concreto armado, CA, concreto armado, CP, concreto pretendido. Então, o fator água-cimento, a relação água-cimento, tem que ser no máximo igual a 0,6. E o FCK do concreto, aqui a norma, a partir de 2013, ela chama de C, não mais FCK, mas a literatura técnica nos habituou a falar de resistência à compressão do concreto comprimido como FCK. A norma diz que o FCK mínimo terá que ser 25 MPa. Para concreto armado, classe de agressividade 2, 25 MPa. E além disso, na tabela 7.2, ela determina quais são os cobrimentos de armadura conforme essa classe de agressividade ambiental deverá ter. Então, se for laje, 25 mm. Se for viga pilar, 30 mm. Elementos estruturais em contato com o solo, 30 mm. Além disso, nas notas de rodapé, ela ainda sugere alguns critérios adicionais, como, por exemplo, no trecho dos pilares em contato com o solo, junto aos elementos de fundação, a armadura deve ter cobrimento nominal maior ou igual a 45 mm. Então, usualmente, em sapatas e no trechos enterrados de pilares, a gente costuma colocar um cobrimento um pouco maior, da ordem de 45 mm. Então, dito isso, nós podemos retornar ao programa já definida a classe de agressividade ambiental para a nossa estrutura, como agressividade moderado, nós poderemos definir um FCK de 25 MPa para todos os elementos estruturais da obra. Além disso, nós iremos definir os cobrimentos de armadura conforme essa classe de agressividade ambiental. Pilares, 3 cm, vigas, 3 cm, tanto superior quanto inferior quanto lateral. Lajes maciça, 2,5. Escadas, vigas enterradas, vigas de fundação, 4,5. Laje de fundação, 4,5.
sapatas e blocos de coroamento, 4,5. Lajes mistas, nós vamos deixar aqui 2. São as lajes travessadas, nervuradas. Placas alveolares a gente não tem. Ok. Perdas de aço. Ocorre que esses percentuais de perda já constam no SINAP, no Sistema Nacional de Custos e Índices da Construção Civil, que são tabelas de insumos, tabelas padronizadas e paradigmas, né? Tabelas limites legais que constam nas planilhas orçamentárias e composições de custos unitários dos órgãos da administração pública, como exigência legal, tendo que ser cumpridas por todos os órgãos da administração pública e que façam contratações com dinheiro público da OGU, né, do Orçamento Geral da União. Então, para todas as obras e serviços realizados, todas as obras e serviços de engenharia realizados com recursos da OGU, é obrigatório o uso do SINAP. E no SINAP, nas tabelas de composição do SINAP, essas perdas já estão incluídas. Então, aqui nós vamos considerar tudo zero. Outro motivo também, porque de algum tempo para cá, né, eu falo de uma década ou mais, o aço é adquirido já montado, cortado e dobrado e etiquetado. Ele chega na obra pronto para montagem e assentamento. Então as perdas são praticamente nulas. Então, nós vamos deixar aqui tudo zero. Comprimento máximo de uma barra nós vamos deixar 12 metros, mas pode ser até 24 por encomenda. Isso é função também do comprimento das carrocerias de caminhão. Então é bom a gente deixar com 12 metros, que é o usual. Nós vamos considerar aqui a ação do vento. A ação do vento, ela leva em conta os critérios da NBR 6123. A versão em vigor é ainda de 1988. E nós vamos especificar as larguras, as dimensões em planta da nossa edificação. Então, a nossa edificação, ela tem um comprimento de 59,86 metros. E tem uma largura de 16,65 metros. A velocidade básica do vento, com base no mapa de isopletas, essa região toda de cor verde mais clara, e o estado da Bahia todo está inserido nessa região. Aqui são números de estações de medição. Então, observe-se que toda essa faixa intermediária aqui está na curva de nível 30. Então, a velocidade básica do vento nessa região é tudo 30. Então, o mapa eólico do Brasil, então, nós vamos considerar 30 metros por segundo. Se fosse em São Paulo, seria algo em torno aí de 40. Tá vendo? 40, 45, entre 40 e 45. Se fosse no Rio de Janeiro, 35. Se fosse no Rio Grande do Sul, boa parte aqui está com essa faixa aqui entre 45 e 40. Então, a categoria, nós vamos considerar aqui a categoria onde a construção está inserida para determinar o coeficiente da rugosidade. Para a categoria 1, são obras que estão inseridas em locais de superfícies lisas de grandes dimensões com mais de 5 km de extensão, medido na direção e sentido do vento incidente. Não é o caso, né? Categoria 2, terrenos abertos em nível aproximadamente nível, com poucos obstáculos isolados. Também não é o caso, né? Categoria 3, terrenos isolados, planos ou ondulados com obstáculos, tais como sebes e muros, poucos quebra-ventos de árvores
edificações baixas e esparsas. Pode ser. A categoria 4 seriam terrenos cobertos por obstáculos numerosos e poucos passados em zona florestal, industrial ou urbanizada. Então eu vou deixar aqui a categoria 4. A classe é função das dimensões da edificação. A maior dimensão tem 59 metros, então ela se enquadra na classe C. Toda edificação da qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal exceda 50 metros. Então, classe C. E o grupo, fator probabilístico, para determinar o fator da probabilidade, né? Seria uma edificação cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva. Então, nós vamos considerar aqui o grupo 1. É uma zona de baixa turbulência, não há histórico de tufões ou furacões, nem nada disso. E nós vamos considerar efeito de segunda ordem global na estrutura, se precisar. Então, observe que o programa permite acesso a várias normas de vários países. E nós vamos trabalhar com a nossa. Ok. Então, já definimos as características do concreto. O aço já está definido aqui. Nós vamos trabalhar com ACA50 e CA60. Ok? E a norma 6118 de 2014. Outra informação importante é o seguinte: existem 3 tipos de controle tecnológico de concreto: o geral, o rigoroso e o desfavorável. O desfavorável não se usa mais. É aquele onde o concreto é virado em obra sem nenhum controle, sem nem betoneira estacionária, na enxada, no chão, misturando o aglomerante hidráulico com os agregados em cima da terra. Isso aí não se faz mais, a gente vê isso no interior, em zonas rurais, distantes de centros urbanos. Então esse é o controle tipo C, onde não há nenhum controle dos agregados, nem do aglomerante, nem peso e nem em volume. O controle tipo B é aquele onde se usa a betoneira estacionária. O cimento é medido em peso e os agregados em volume, através de latas ou padiolas. E o controle tipo A é o que está relacionado às centrais de usinagem. O cimento é medido em peso, os agregados são medidos em peso. Existe engenheiro ou tecnólogo de concreto na obra e há controle de medidas dos elementos estruturais, com conferência de volumes. Então, nós vamos trabalhar com um tipo geral. Existe uma gama ainda de parametrizações que tem que ser feitas. Entre eles, um dos mais importantes, relacionados ao dimensionamento, se refere à redistribuição de esforços devido à fissuração. A obtenção dos esforços solicitantes em regime elástico linear para simular o efeito da fissuração do concreto em zona de tração. O momento fletor negativo geralmente é maior, o apoio fissura primeiro e provoca uma redistribuição de momentos para o interior da viga, o meio da viga, e um positivo aumento. Então ela sugere que haja uma redistribuição desses momentos em função da fissuração, já que há uma maior solicitação no meio da viga, então migra com a fissuração há uma migração de momentos da ordem de 0 a 30%. Aqui, coeficiente de redistribuição de negativos. A consideração de uma certa redistribuição de momentos fletores fornece uma armadura mais cara, mas mais segura e de mais fácil execução em vigas de concreto, em lajes com vigotas de concreto e em placas alveolares. Contudo, um valor muito grande para a redistribuição produz flechas excessivas e fissuração incompatível com as paredes. Em vigas, uma redistribuição de 15% produz resultados geralmente aceitáveis, podendo ser considerada como ótima. Então, nós vamos considerar 15%. Estamos limitando aqui a nossa profundidade da linha neutra
ao valor de norma, para FCK até 50 MPa, o epsilon, ou x sobre d, é menor ou igual a 0,45. Outra questão importante se refere aos comprimentos de ancoragem, comprimentos de gancho, que nós vamos considerar aqui com 5 centímetros o mínimo, nas armaduras positivas e negativas. Então, tem uma série de parametrizações aqui que precisam ser feitas ou verificadas. Comprimento de ancoragem mínima. Tabelas de armaduras. A norma brasileira permite até, para as barras verticais de pilares, até diâmetros de 10 milímetros. Então, eu vou abrir aqui essa possibilidade. Ok? Com relação às fundações, é preciso dizer o seguinte. Observe que, nesse exemplo, eu tenho um solo constituído de aterro até 3,30 m. Então, a empresa que executou esse furo de sondagem, com base na NBR 6484 de 2001, e com base no ensaio Standard Penetration Test, no SPT. Então, nesse ensaio, há uma camada de aterro, onde um silt argiloso com areia, de consistência média a mole, tem profundidade de 3,30 m. A partir daí, o ensaio de sondagem mostrou um solo estratificado, ou seja, constituído de várias camadas de diferentes propriedades. Silt arenoso, 1 metro, quase 1 metro. Depois um silt argiloso, com 3 metros de profundidade. Depois um silt argiloso mole. Depois a consistência muda para média. Depois um silt arenoso, com pedregulho, medianamente compacto. Então, nós vamos considerar esse ensaio de sondagem de percussão para toda a nossa obra. E vamos considerar, a priori, sapatas situadas a uma profundidade de 1,5 m. Então, no nosso projeto, as nossas sapatas ficarão situadas entre 1 e 2 metros de profundidade. Nessa camada, a 1 metro de profundidade, mais ou menos, o SPT é em torno de 5,6. Ora, o SPT de 5 resulta numa tensão admissível do solo de 1 kg por centímetro quadrado e de 6 de 1,2. Nós vamos considerar aqui uma tensão admissível intermediária de 1,1 kg por centímetro quadrado. Observe que o nível d'água está lá embaixo, 5,82 metros, abaixo da cota do furo. Se esse nível d'água subir, a gente vai ter que também checar isso, ver o que acontece com a passagem do peso específico do solo seco para submerso ou saturado. E aí a capacidade de carga geotécnica se reduz. Então, aqui no ensaio, o ensaio serve para isso, para definir a capacidade de carga geotécnica através da tensão admissível. Então, nós vamos considerar no nosso projeto que a sapata está a 1,5 m de profundidade, que a tensão admissível do solo é de 1,1 kg por centímetro quadrado, e nós vamos levar essa informação para o nosso projeto. Pronto, está definido. O que vai acontecer? 1,1 kg por centímetro quadrado para sapatas, para uma obra desse porte, vai resultar em sapatas de grandes dimensões. Nós vamos detectar isso depois do cálculo e vamos ter que fazer os ajustes. Se os ajustes resultarem em sapatas grandes, nós vamos ter que mudar a fundação para a fundação profunda. Isso vai ser numa etapa posterior. Além disso, depois do cálculo, nós vamos verificar o comportamento das vigas, dos pilares e das lajes.
vamos ter que otimizar algumas armaduras. Que você evite a quantidade de recortes, porque isso causa um custo maior de mão de obra. O cálculo leva em torno de 5 minutos e meio. Então, eu vou iniciar. Depois eu passo já para o final. Ele está avisando aqui que é a superposição de elementos de fundação. Observe, nós vamos ter que corrigir isso. Como já era esperado, as sapatas intermediárias, algumas eram muito grandes. E aí, do ponto de vista da viabilidade econômica, isso não passa, né? Do ponto de vista do custo, né? Além disso, cada pavimento, eu vou tirar aqui o carregamento para facilitar a nossa visualização. As vigas na cor vermelha não estão passando. Nós vamos ter que ver uma por uma o que está ocorrendo. Se é problema de estado limite último ou de estado limite de serviço, ou seja, é problema de resistência, de deformação excessiva ou de fissuração. Então, nós vamos ter que resolver cada um desses problemas. Então, eu tenho aqui lajes que não estão passando, vigas que não estão passando. Veja a complexidade do trabalho. Na cobertura, também, mais ainda. Então é isso, gente. Então, após o cálculo, abre-se um outro menu, que é o menu de resultados. Aqui eu vou tirar da visualização essas armaduras para não. E eu vou fazer uma visualização daqui do projeto em 3 dimensões. Projeto das armaduras em 3 dimensões. Observe que aqui já se pode visualizar as armaduras das sapatas e de alguns pilares. Nós vamos falar também sobre os métodos de obtenção de esforços solicitantes. Aqui, o utilizado é o método dos elementos finitos. Então, conforme várias condições de carregamento, várias combinações de carregamento, melhor dizendo. Mas isso é assunto para a próxima videoaula. Se quiserem observar a deformada da estrutura, nós temos condições de visualizar também. Considerando o peso próprio, as cargas permanentes e acidentais e o vento na direção X. Eu quero visualizar as lajes maciças e nervuradas. E o programa está me dizendo que a deformação máxima obtida é de 19 milímetros, né? 27 milímetros. Se eu fizer uma animação aqui, tridimensional, para essa combinação de carregamento, é quase imperceptível. Observe que a laje dos reservatórios é que está sendo mais solicitada, né? Está recebendo aí mais de 2 toneladas por metro quadrado. Veja a influência do peso dos reservatórios sobre a laje de cobertura. Então, nós vamos avaliar tudo isso, ok? Então, esse assunto para a próxima videoaula. Então, o nosso projeto já está calculado e nós vamos agora otimizar as armaduras e corrigir as não conformidades apontadas, ok? E seguramente elas estão contrariando critérios da norma brasileira NBR 6118 ou da norma de projeto de fundações NBR 6120. Ok? Então, até a próxima videoaula.